março de 2020, 29 escritores toparam o desafio de elaborar histórias que dialogassem com o mais inquietante capítulo da história da nossa geração, a pandemia de coronavírus. O resultado encontramos nas páginas de O Projeto Decamerão, publicado aqui no Brasil pela editora Rocco e sobre o qual iremos conversar logo depois da vinheta. Se você é novo por aqui, meu nome é Diego Cardoso e seja bem-vindo ao Cultura e Ação. (11 de março de 2020). A Organização Mundial da Saúde declara a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Comércios e serviços não essenciais são fechados, enquanto hospitais de todo o mundo estão sobrecarregados com novas internações. Centenas, milhares de mortes são registradas diariamente. Governos responsáveis e sensatos recomendam que sua população fique em casa. As ruas de grandes metrópoles, antes movimentadas, se tornam cenários desertos. Distanciamento social, higienização constante das mãos e uso de máscaras faciais se tornaram o novo normal do nosso cotidiano e única esperança para conter a contaminação e salvar vidas até que uma vacina ficasse pronta. Esse cenário turbulento que experimentamos e ainda estamos enfrentando é que norteia a antologia O Projeto Decamerão, idealizado pela escritora canadense Rivka Galchen e executado pelos editores da The New York Times Magazine, que selecionaram 29 histórias inéditas escritas por autores como Margaret Atwood, David Mitchell e Mia Couto. A proposta, como o próprio título já sugere, é inspirada no clássico O Decamerão, de Giovanni Boccaccio, que reúne 100 novelas narradas por um grupo de 10 jovens que se refugia em um castelo para cumprir quarentena longe de Florença durante a pandemia de peste bubônica que devastou a Europa no século XIV. Porém, as semelhanças entre as obras se resumem basicamente ao conceito e ao título referencial, pois esse novo Decamerão não possui uma narrativa moldura ou episódios picantes. Encontramos nele histórias que registram, de forma direta ou indireta, a experiência da quarentena durante a pandemia de Covid-19, com potencial para despertar a empatia do leitor ao transmitir a mensagem de que, literalmente, todo mundo está passando pela mesma coisa, enfrentando situações semelhantes e compartilhando de sentimentos e reações em comum. E bom, no meu caso, como cria de apartamento que sou, essa identificação já aconteceu desde o primeiro conto da antologia, Reconhecimento, do norte-americano Victor LaValle, que é ambientado em um edifício residencial de Nova York e explora a amizade entre duas mulheres que se conhecem nesse prédio e passam a compartilhar seus sentimentos sobre o isolamento, propondo uma interessante reflexão sobre como até mesmo a morte é capaz de conectar pessoas. Ainda nesse contexto de abordagem direta da pandemia, também merecem destaque contos como Anotações Clínicas, escrito por Liz Moore, que num texto bem-humorado relata as preocupações e dilemas de um casal quando seu bebê apresenta um quadro febril em meio à pandemia. Já em Se Desejos Fossem Cavalos, o britânico David Mitchell apresenta a história de um prisioneiro infectado pela Covid-19, sendo cuidado por um misterioso companheiro de cela. Temos ainda o melancólico e irônico Barcelona Cidade Aberta, de John Ray, que acompanha Ravi, um espertalhão que, aproveitando de uma brecha nas medidas restritivas, encontra um meio de ganhar dinheiro fácil durante a pandemia, alugando os próprios cachorros para pessoas que querem furar o lockdown em Barcelona. Mas nenhuma narrativa é tão pungente quanto a do conto que finaliza essa antologia, Uma Coisa, da haitiana Edwige Dantiquette, que narra a história de uma mulher se comunicando por telefone com o marido inconsciente e entubado no hospital. Um poderoso retrato da solidão dos pacientes de Covid no isolamento hospitalar. Outros autores aproveitaram esse cenário para explorar pautas relevantes, como é o caso de Depósito, da romancista iraniana Dina Nayeri, onde as medidas restritivas da pandemia despertam lembranças traumáticas dos tempos de guerra em um casal de iranianos. Já em Sono, o Uzodimma Ayala parte da conturbada relação de um casal interracial para expor as consequências psicológicas do racismo para a população negra. Toby, me responda de verdade, você diz. Toby, você pensa em casar comigo algum dia? Então você sussurra. Toby, eu sou só branca pra você? Você sempre faz perguntas assim porque acha que as respostas são simples. Que posso primeiro dizer que sim, então dizer que não. Que vou aprender a deixar o amor conquistar o ódio de 1000 anos e outras coisas duras entre nós.
Em algum momento, você podia ir presa, e eu podia ir preso pelo que estamos fazendo agora. Em algum momento, eles teriam me açoitado numa árvore, aberto um talho na região do escroto e deixado a gravidade descortinar meus testículos. Mas tudo isso é passado, eu acho. No futuro, tudo vai ser diferente. Eu acho. Alguns contos do projeto Decamerão, no entanto, evitam tocar diretamente na ferida ao não abordar a questão da Covid em seu enredo, como é o caso de A Pedra, da escritora marroquina Leila Simani, que apresenta a história de um escritor de best-sellers menosprezado pela crítica e pelos colegas, que alcança notoriedade e respeito após ser atingido por uma pedrada durante um evento. Já em Morningside, de Thea O'Brath, encontramos uma trama regada de realismo mágico, que acompanha a trajetória de uma misteriosa mulher que vive com seus cães no 14º andar de uma torre residencial. Encontramos aqui também 2 contos escritos em nossa língua. O primeiro é Um Gentil Ladrão, do moçambicano Mia Couto, que narra a história de um idoso vivendo em uma região isolada não identificada que desconfia das intenções de um agente de saúde. O segundo é No Tempo da Morte, A Morte do Tempo, do brasileiro Julian Fuchs, onde o narrador reflete sobre como as medidas restritivas e de isolamento da pandemia afetaram a nossa percepção do tempo. O paulistano também aproveita a oportunidade para criticar o comportamento irresponsável do governo brasileiro no enfrentamento da pandemia. Esse é, sem dúvida, o texto com maior caráter político da coletânea e também um dos meus preferidos. Ouvi-los poderia ser mais desesperador do que examinar seus gestos e vestimentas. Suas declarações eram o eco de outras declarações, sempre estapafúrdias e violentas. Começavam por desdenhar mortes e medidas preventivas, enquanto a dizer pesquisas científicas e pregar o uso de um elixir capaz de extinguir a pandemia. Passavam pela necessidade de retomar o regime de trabalho em detrimento de toda a consequência, o desejo de produzir e cortar salários e derrubar a mata, e assim haver terreno para crescer. Culminavam sempre na perseguição de toda voz que se alçasse contra eles, na afronta direta a críticos e dissidentes, no anseio de subjugar seus inimigos políticos, todos comunistas, terroristas, subversivos. Além do maravilhoso texto de Julian Fuchs, outros 3 contos se destacaram nessa antologia para mim. O primeiro é Linha 19, Woodstock Gilson, de Karen Russell, cujo conceito me remeteu à novela Os Langoliers, de Stephen King. Acompanhamos aqui o caso dos ocupantes de um ônibus e de uma ambulância, que aparentemente ficam congelados numa espécie de lapso temporal pouco antes de colidirem. A narrativa propõe uma poderosa e brilhante analogia ao enfrentamento da Covid-19. Somente sobreviveremos se trabalharmos juntos. Já o segundo conto, A Garota com a Grande Maleta Vermelha, de Rachel Kushner, me chamou a atenção por reverenciar a proposta do Decamerão de Boccaccio. Nele, acompanhamos um pequeno grupo de pessoas que se vê em quarentena num castelo italiano durante a pandemia, e para passar o tempo, decidem se reunir para contar histórias alegres que não remetam ao trágico momento que estão vivenciando. Na noite em que a narrativa transcorre, é a vez de um norueguês entreter seus colegas quarentenados. Ele conta uma tortuosa história de amor, cujo desfecho guarda uma reviravolta bem interessante. A terceira história, Griselda a Impaciente, da escritora canadense Margaret Atwood, também estabelece uma relação intertextual com a obra de Boccaccio, ao reescrever a última novela do Decamerão, que acompanha Griselda, a Paciente, uma camponesa humilde que é submetida a diversas arbitrariedades pelo marido marquês que deseja testar sua fidelidade. Na versão de Atwood, com contornos feministas, Griselda passa a ter uma irmã gêmea, batizada de Griselda a Impaciente, que arma uma sangrenta vingança contra o arrogante e abusivo pretendente da irmã. E detalhe, gente, essa deliciosa e sarcástica história ganha contornos ainda mais nonsense ao ser narrada por um alienígena que vem ao nosso planeta com a missão de entreter um grupo de humanos em quarentena. É, sem dúvida, o melhor conto dessa antologia. Por favor, pare de cochichar aí atrás e pare de choramingar e tire o dedão da boca, senhor, senhora. Você precisa dar um bom exemplo às crianças. Não, você não é uma das crianças, senhora, senhor. Você tem 42 anos. Entre nós, vocês seriam as crianças, mas vocês não são de nosso planeta, nem mesmo de nossa galáxia. Gratidão por compreender, senhor ou senhora. Eu falo os dois porque, francamente, não sei identificar a diferença. Não temos essas definições limitadas no nosso planeta.
O projeto Decamerão foi desenvolvido no curto espaço de 4 meses, desde o convite dos autores até sua publicação em junho de 2020 na The New York Times Magazine. Dessa forma, não é de se espantar que algumas histórias que encontramos nesse volume pareçam um pouco mal elaboradas. Mas, sem dúvida, o grande trunfo dessa antologia é o seu imediatismo, pois muitos desses textos registram e repercutem anseios e temores contemporâneos a esse capítulo obscuro que marcará historicamente a nossa geração. Então é isso, galera. Vacina boa é vacina no braço, portanto não deixem de se vacinar. Lembre-se que não existe tratamento preventivo. A única forma de se precaver é utilizando máscara, álcool em gel e, claro, tomando a sua vacina. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.